Beleza. Tá gravando, Tá. Então, algo assim que eu vejo que acontece muito no mundo, assim, que a revelação chegou a muitas pessoas. Acho que tá bem torto, né, gente? Um pouquinho torto. Por que você quer Aí. me excluir do vídeo? É isso. Me convida e depois fica excluído. Então, algo que eu vejo assim, que o mundo hoje, através das redes sociais, que é onde eu vejo que a evangelização tem se caminhado muito perto, assim. Aqui é onde alcança muito mais pessoas. Então, o meio de evangelizar mudou. Então, muitas pessoas têm acesso a Deus. Muitas pessoas têm. Só que o demônio usa muito disso também para relativar as coisas. Então, o que eu vejo? Que muitas pessoas têm acesso, ouvem música de Deus, ouvem música do mundo assim, sabe? Mas acaba relativando isso. Por quê? Porque começa a verdade a largar, que nem a Diana falou. A porta estreita acaba se abrindo. Eu acho isso muito assim, isso causa erro na nossa identidade, sabe? Porque assim, o mesmo Deus que morreu na cruz por nós é o mesmo de hoje. Tipo, não mudou. Pra pessoa ser santa 10 mil anos atrás, né? Mas há 1.500 anos atrás, é o mesmo jeito pra hoje, sabe? Não muda isso. Tipo, um tempo passa, não fica mais fácil ser de Deus. Isso não é errado. Então, assim, até é algo que me refletindo, sabe? As coisas, para pra pensar isso. As coisas não vão melhorar. Não vão. Não pense assim que, nossa, a partir de um certo tempo vou cair em maturidade, vou conhecer mais Deus, ficar tudo mais fácil. Não. Porque se ficar frouxo, cara, você não vai ser santo. Você tem que ficar com a corda aqui assim, ó. Aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque eu quero ser de Deus, eu quero ser santo, sabe? E eu quero amar a Deus. E simplesmente por isso. E uma coisa que eu vi também esses dias você falando disso, que falei, nossa, verdade, você instalou um negócio de gente falando assim, né, que as pessoas também, de antigamente, também falavam que a época delas também era muito difícil pra ser santo. Entendeu? Então, tipo assim, imagina se São Francisco tivesse parado nisso. Ai, na minha época é muito difícil ser santo. Ou eu tenho 1.500 desculpas pra isso não acontecer, né? Tô aqui no conforto da minha casa, tudo. Então, acho que isso nunca pode ser uma coisa que nos para, assim, né? Ah, hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia nada. Hoje é o tempo que você tem pra fazer isso, né? Então, não vai ter outra oportunidade. Ou é essa, ou é essa. E eu acho isso muito perigoso, né, assim, da gente parar pra refletir mesmo, né, de como que o demônio, ele é inteligente, né, porque ele não busca nos atacar, nos tirar do caminho de Deus, necessariamente nos mostrando um caminho pra servir a ele, assim, né, no sentido de venham e me adorem, né, não, ninguém faria isso, né, ninguém iria até ele desse jeito. Então ele usa a beleza de Deus, né, das coisas, e ele vai colocando né, o jeitinho dele, né, das coisas, mas não precisa ser tão assim. Deus pede pra ser casto, mas não precisa ser tão assim, né, Deus pede isso, mas não precisa ser tão assim, né, a gente tem que amar os nossos irmãos, mas não se ele te fizer isso, né. Então são mentiras mesmo que ele vai plantando, e isso vai, quando a gente vê, na verdade, a gente tá vivendo a nossa própria religião, né, a gente tá vivendo tudo, né, o nosso egoísmo, o nosso amor próprio, menos aquilo que Deus pediu pra gente viver, né. Acho que isso é importante de pensar, tipo assim, que é claro, você tem que conhecer a sua identidade, aquilo que você é, entender que Deus te ama e não sei o que e tudo, mas também entender que existe a identidade de um cristão, existe a identidade de uma pessoa católica. Nós, como mulheres, existe uma identidade pra nós também, que é reservada a nós, que nós exercemos também na sociedade de hoje, né? Então, existe identidade pra tudo, a nossa pessoal e aquilo que nós precisamos corresponder. Né? Existe uma identidade comunitária, né, pra nós que somos chamados a um carisma específico, né, não que cada um vai ser todo mundo vai ser do mesmo jeito, pelo contrário, né, não sei se todos que assistem esse vídeo já conhecem uma comunidade, né, vê que muito pelo contrário, tem cada louco, né, tem cada um de um jeito mesmo, e eu acho que isso é a maior beleza, né, da igreja, né, a multiplicidade, não sei como fala, os múltiplos dons, os múltiplos carismas, né? Exatamente, os múltiplos dons, múltiplos carismas, tudo aquilo que Deus fez, né? Mas existe uma identidade, né? Que é isso que nos leva muitas vezes a buscar, né? A sua própria vocação, seja chamado a um carisma específico, seja um estado de vida, enfim. Mas existe um mínimo de uma identidade que nós precisamos, né? Buscar, né? Algo que eu tava vendo assim, eu sempre procuro ver a parte engraçada da palavra bíblica, porque me chama muita atenção. A parte engraçada. É, porque chega a ser engraçado. Por exemplo, Jesus, ele é um péssimo animador vocacional. Sério, é um péssimo. Se você quer Jesus como animador vocacional, não peça pra ele. Por quê? Tava vendo as passagens, muitas pessoas chamam, Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus fala, pegue tua cruz e me segue. Tipo, nem pra incentivar o cara, não vem, vamos lá, vai estar junto. Não. Daí o cara vai lá e fala assim, Senhor, eu quero te seguir,
Saiba que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor, eu quero te seguir, mas deixe primeiro enterrar meu pai e minha mãe. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Então pense nisso, cara. Jesus, ele era bruto quando as pessoas queriam seguir ele. Então, cara, você tem que ser assim também, não vai mudar. Não tem como, né? Você com a sua teologia por internet vai mudar as coisas, cara. Não tem essa. Sabe, a teologia é a mesma de Cristo. Então, velho, esquece. Que Deus não mente, né? Ele não nos ilude, né? Ele não nos chama pra uma coisa e depois, né? Não, ele já... E existe um lugar para nós descobrirmos qual é a nossa identidade, a identidade do cristão, que não é no Facebook, né? Aprendendo dessas ideologias, né? O que é o amor, o que é ser de Deus, não é o que é fazendo ser teste cristão, vocacional no Facebook. no Google. Não é fazendo aquele jogo do Facebook, sabe? Cara, como será? Mateus é cheio. Como você estará 10 anos Daqui 10 anos? Não, existe um jeito de Verdade. você descobrir essa identidade e é justamente aquilo que acho que eu falava no começo do vídeo, né? Que é intimidade com Deus, é buscar e Ele vai nos revelar todas as coisas, né? É muito engraçado porque nesse tempo também eu tenho descoberto assim na minha vida a forma como eu me relaciono com Deus, né? Eu tenho descoberto cada vez mais que escrevendo pra Deus eu consigo ser mais inteira nisso. E o quanto isso mudou a minha forma, né? Tipo assim, de me relacionar com Deus, mudou a minha espiritualidade mesmo. Então, o quanto isso é importante, descobrir como nós falamos com Deus, a nossa forma particular de nos relacionar com Ele, e aí descobrindo aquilo que Ele nos pede. É assim que a gente descobre qual é a nossa identidade. E aí, para descobrir a identidade de um católico, a gente precisa aprender a respeito da igreja, não tem outro jeito, né? E todas as coisas vão desencadeando, acho que disso. Acho que uma coisa muito legal também da gente pensar é da gente também estabelecer metas de onde a gente quer chegar, né? Então, uma vez se conhecendo, uma vez buscando essa intimidade, uma vez entendendo que eu tenho diversas qualidades, mas eu também tenho muitas coisas que eu posso e que eu preciso, né, avançar. Então, é muito interessante a gente também elencar isso, né? Então, e pedir a graça de Deus para ajudar a gente a melhorar, né? Porque perfeitos, né, nós não seremos. Talvez um dia, não sabemos, né? Mas nós sabemos que é algo que exige luta, né? Que exige constância, que exige força de vontade. Então, sei lá, tipo, nossa, eu tenho muita dificuldade de ser aberta com as pessoas, né? Então, isso é uma das minhas metas, sabe? Senhor, me ajuda a sair de mim, entendeu? Me ajuda a mortificar minha carne, meu amor próprio, meu egoísmo, me levar a me abrir para as pessoas, a ser próximo, a olhar a dor das outras pessoas, né? Então isso é muito importante. Não só somente se conhecer e ficar aqui chorando as pitangas, né? Porque existem os extremos, né? Ou a pessoa se conhece, ela fica lambendo os seus pecados, as suas feridas, o seu, ai meu Deus, como eu sou péssima. Ou ela fala, nossa, olha, eu sou tudo isso, mas eu não preciso mudar, né? Porque Deus me ama assim, deixa pra me converter quando eu tiver, sei lá, uns 80 anos, tiver vivido toda a minha vida. Exatamente. Então existem os extremos, daí a gente não pode tender para os extremos, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Então buscar isso, né? Entender as minhas limitações, apontar um alvo, né? Entender que o nosso alvo é o céu, e aí a gente, né, tem que ser radical, a gente tem que ser violento, né? Estabelecer metas, né? E pedir mesmo a graça de Deus, né? E aí essa vida de intimidade que nos levou a nos conhecer também é aquilo que vai sustentar a gente e vai nos ajudar a vencer, né? Às vezes cair, às vezes se levantar, às vezes não. Quase muitas vezes, né? Mas isso vai nos movendo, né? Não tem outro caminho, né? Algo assim, também vamos ficar uns 5 horas de vídeo, né? Mas agora eu quero a cartada final de vocês. Sim. Palavra final da Diana, da Milena, depois eu falo a palavra final. O que você quer? Nossa, eu não tava esperando por isso. Tipo assim, uma mensagem impactante né? para as pessoas. Para as pessoas se refletirem sobre identidade, sobre algo que elas possam viver também. Você consegue? Tá bom, pode começar, né? Agora virou Eu comecei tudo até agora. Eu acho que é um assunto muito complexo, né? Assim, quando a gente para pra falar, e aí muitas perguntas acabam surgindo no nosso coração, muitas dúvidas, inquietações, né? Mas acho que pra mim o que fica desse assunto é que assim, Deus, ele é simples, né? Deus se faz acessível, né? Então nós temos Deus na Santa Missa, nós temos Deus no sacrário, nós temos Deus no nosso quarto, quando a gente se ajoelha, quando a gente busca, né? Então, apesar de ser algo complexo, né, não também mistificar tantas coisas, né, mas enxergar esse Deus que ele é presente e providente em todas as coisas, né, então ele é providente quando ele me coloca certas situações do trabalho, ele é providente quando ele me coloca certas situações em casa, né, então usar sempre disso, né, fazer sempre da nossa vida inteira uma intimidade com Deus, né, uma busca de amor com Deus, e aí todo o resto vai ser uma consequência, né.
E eu acho que ao mesmo tempo, né, que é um Deus muito simples, eu acho que ele nos chama a viver nessa simplicidade de algo extraordinário. Então tenha coragem, né? Aquilo que ele propõe para nós, aquilo que ele te chama a ser, é fazer algo gigantesco, que é ser santo. Então assuma isso pra sua vida, assuma a sua identidade, aquilo que você é, descubra aquilo que ele quer pra sua vida, tome posse disso e vai em frente. Não tenha medo, acho que quando a gente descobre aquilo que Deus quer de nós, a gente não quer ser ninguém mais do que a gente mesmo, né? Do que aquilo que ele nos pede, Você né? não vai precisar mais imitar ninguém, nem ficar, né, com nenhum complexo, você vai ser aquilo que ele quer. E simples, né? Eu acho que entender a nossa identidade é pensar assim: Deus não vai fazer que nem o mundo. Tipo, se o mundo coloca padrões pra você, tipo, pra você andar com os roqueiros, tem que usar preto. Para você andar com os funkeiros, tem que usar meio na canela. Fazer um Sabe? risquinho na sobrancelha. É. Não, com Deus não é assim, sabe? Deus te chama do jeito que você é. Então, cara, ele não vai colocar padrões, tipo assim, de como você. Não quero parecer liberal, mas tipo, Deus não vai colocar. Pra tantos você se padrões. aproximar dele, né? Tipo assim, Ele não, você tem ele que primeiro. te chama. Você primeiro tem que cumprir Fazer- esse requisito pra você se aproximar de mim. Não, né? É isso, Deus é simples e ele te ama, é isso aí. Acho que muito aquilo que você falou me lembra algo que a Mia sempre repete, né, pra mim, é uma coisa assim, fala que Deus, ele não quer destruir aquilo que nós somos ou roubar aquilo que nós somos, ele quer nos levar a ser nós mesmos, só que na sua plenitude, né? Acho que a palavra que fica é reconstrução. Deus nos reconstrói, na verdade. Reconstrói. Isso aí. Mas, e aí, pessoal, se vocês gostaram das duas, peçam aí nos comentários. Se inscreve no meu canal. Mentira. Eu não tenho canal. Quem sabe, né? Nem farei. Mas inscreve no canal aqui, já que ó, já não tem, inscreve no meu, né? Inscreve no meu. Dê o like aí, comente se você gostou. Isso aí, pessoal. Se vocês querem elas de novo para explicarem coisas da fé, sobre dúvidas do caminho. Acesse www.paulicardo. Sobre dúvidas do carisma, www.misericordia. É isso aí, gente. Fique com Deus e tchau. Tchau, né? Tchau.